Flamengo vencendo o Internacional, pessoal, 3-1, show de bola, né? Flamengo acelerou na hora que quis, tirou o pé, se poupou, foi 3, poderia ter sido mais e deixa o torcedor flamenguista orgulhoso, esperançoso para quarta-feira. Já o torcedor aí do Internacional fica com a pulga atrás da orelha, fica com dor de cabeça, porque ele sabe que vai enfrentar um grande time, um grande clube, e é o Flamengo e vem motivado. Já pelo lado do Colorado, eles vêm preocupados, né? Torcida cobrando bastante, cobrando a roja, cobrando jogadores. Chegou o jogador ser vaiado e parece que vão vir pressionados. Muitos diziam, não, esse jogo aí não serve de nada, pessoal, serve. O moral sobe, o moral desce. Para o Flamengo a autoestima sobe, para o Internacional a autoestima vai lá para baixo, a confiança vai lá para baixo. E vale lembrar que o Flamengo já está com uma vantagem de 1-0, né? Que queira ou não queira, é uma boa vantagem, é uma vantagem que você já pode administrar, né? Claro, esse time do Flamengo a gente sabe que vai para cima. O Flamengo não vai querer segurar a bola, ficar esperando o Internacional, não. Não é padrão do Flamengo. E mais uma boa notícia, né? Mais uma boa notícia é a volta de De La Cruz e principalmente Saul. Parece que Felipe Luiz achou o canto de Saul, né? Eu vi em algumas entrevistas que ele queria colocar no canto de Gerson, mas não, pessoal. Colocou ali de segundo volante e o cara jogou muita bola, né? Vamos acompanhar a coletiva aí. Créditos do vídeo, Flamengo TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Chegou mais, queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida do Saul e aproveitasse também e explicasse o porquê que o Matias ele vinha bem numa recuperação e não está sendo relacionado. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro do Saul. Vocês estão me ouvindo, então, né? Ok. O Saul fez um grande jogo, excelente jogo. Temos que lembrar que o Saul, quando pisa aqui no Flamengo, ele estava treinando, não estava treinando com nenhuma equipe, estava treinando separado e vinha de férias, né? Então o Saul até pegar a forma física dele. Tentei em alguns jogos dar minutos para ele tentar recuperar o mais rápido possível, que muitos jogadores, e ele é um jogador que se lesiona pouco, pegam essa forma física mais rápido jogando. E principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Então ela exige um pouco mais de conteúdo tático, treinos, vídeos e conceitos tanto ofensivo como defensivo. Então não é simples ele chegar e jogar. E hoje eu senti que ele estava preparado e fez um grande jogo. Como toda a equipe, né? Elevou bastante o nível da equipe. E o Vinha, simples, concorrência. Na verdade, temos aí o lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alexandro, que também vem muito bem. E tem o Ayrton, que foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes. E que eu, sinceramente, para deixar um dos dois já é difícil, deixar o Vinha fora é muito mais complicado ainda, porque os três estão bem, mas só jogam. E eu já falei isso para vocês faz 2 meses atrás, né? Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador muitas vezes eu gosto de tê-los, mas o coração do treinador sofre, né? Não durmo bem. Eu tenho que decidir pelos que começam, pelos que vão entrar, os que vão ficar no banco, as possíveis trocas, e muitas das vezes agora ele está ficando fora até mesmo pela lesão grave que ele teve e vem numa evolução. Mas ressaltar o grandíssimo jogo outra vez do Ayrton, e tá bonito de ver a disputa pela titularidade. Felipe, boa noite. Boa noite. O Inter hoje veio com um time alternativo, um titular só. O que tu viu de semelhança com o time titular e que tu pode levar para quarta-feira? Obrigado. Bom, tínhamos algumas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas se eu não me engano 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada. São grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, um grande jogador. O Valência é um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. E
Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Felipe, boa noite. Boa noite. O que foi possível estudar do primeiro jogo na Copa Libertadores para agora, e principalmente para o jogo da volta aqui no Beira-Rio na quarta-feira, e como o Flamengo chega depois de 2 vitórias e principalmente depois de uma vitória como essa, jogando em Porto Alegre? Bom, sempre todos os jogos, né, nos oferecem. Eu sempre falo que é um guia, né? O jogo é um guia, ele guia pelo caminho que você tem que primeiro melhorar a sua equipe, corrigir os erros. O primeiro jogo nosso da Libertadores nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo e que não conseguíamos gerar vantagens em alguns momentos. E depois eu esqueci o que tu falou. Como chega o Flamengo? Ok. Isso. E sempre é importante para mim vencer. O futebol é um estado de ânimo, é confiança, e o jogo da quarta-feira, na verdade, na minha visão, começa hoje, né? Você tem que sempre tentar ganhar, não cometer erros para você chegar sempre com confiança, para poder dominar a bola, para você conseguir dar o passe com a força certa. Você tem que estar sempre bem, independente do jogo que venha pela frente. Então, hoje era o jogo de hoje e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo de amanhã, de quarta-feira. 24 horas com jogadores aqui em Porto Alegre permanece. Queria te perguntar como você vai trabalhar com jogadores, porque já foram 2 duelos, 2 vitórias, só que quarta-feira é um grande jogo, né? Você tinha dito que o da quarta passada era o mais importante, agora é esse o mais importante da temporada. Como vai ser esse trabalho com jogadores e também a nível de escalação? Porque o De La Cruz voltou hoje, né? Você tem o Saúl também presente dentro do meio de campo. O que o jogo de hoje te mostrou e como você vai trabalhar com jogadores para manter esse nível e buscar a 3ª vitória contra o Internacional? Obrigado. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Ô Felipe, essa situação que o Flamengo está passando agora, né, de enfrentar o Inter numa sequência, como jogador já deve ter acontecido contigo, e esse resultado de 3-1, você acredita que ajuda em quê para quarta-feira? O aspecto psicológico, a confiança aumenta? Você acha que essa vitória ela dá um embasamento de psicológico maior para quarta? Não, eu penso que reforça a ideia perante ao grupo, reforça a força que tem esse grupo, esse elenco, né, que aonde vai jogar, contra quem for, sempre pode competir da mesma forma, independente dos jogadores que joguem, e isso para mim é o que faz um elenco forte poder competir por essa competição tão difícil que é a Libertadores, né? E também talvez a mais competitiva de todas, que seja o Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei, nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo, e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu queria saber quais os fatores negativos, os pontos negativos que tu conseguiu explorar do time do Inter para uma vitória, uma consolidação dessa vitória tão cedo do time do Flamengo, e como é que tu pode explorar esses fatores, né, de vitória, consolidação de vitória tão cedo para o jogo da quarta-feira? Bom, sinceramente não abriria aqui nenhum plano, né, que exploramos, mas dizer simplesmente que fomos determinantes na área do Inter, né? Chegamos ali no começo do jogo, o Pedro num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente, então eu tentei deixar ele muito mais perto do que fosse essa última linha do Inter, e a partir do momento que ele está perto da área, ele tem chances, ele é um jogador totalmente determinante e diferente, e acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo.
E depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar, né, com o terceiro gol. Sem sombra de dúvida, pessoal. Pedro é aquele cara que todo treinador gosta de ter no time, né? Dificilmente ele vai perder essa vaga aí na quarta-feira para Bruno Henrique, né? Apesar de ser outro jogo, outra situação, talvez um jogo mais rápido, não sei. Mas é um dos jogadores que Felipe Luiz pode surpreender, né? Colocar e surpreender o Internacional. Ele e Saul. Sem sombra de dúvida, pessoal, Saul tem que entrar no lugar de Everton Araújo. Não tem cabimento, né? Felipe, aqui no fundo, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Você espera o Internacional já fazendo uma pressão muito grande desde o início, ou por fazer 1-0 pode administrar ali depois para sair, tentar fazer o gol? E também, mais uma, por gentileza, você pretende fazer alguma marcação especial em algum jogador do Internacional, especialmente no Alan Patrick, que é um líder técnico da equipe do Inter? Desculpa, o primeiro, qual que foi? Tá. Não, mas você... Desculpa, a tua pergunta é em referência de que nós vamos pressionar ou o Inter vem nos pressionar? Isso, o Inter. Mas o Inter tem que pressionar, né? Eles não tenho dúvida que eles vão tentar pressionar, porque é um perfil do treinador e da equipe do Inter que sempre tenta ter a bola, roubar a bola do adversário. Por todos os jogos que eu vi, eles tentaram pressionar. E hoje mesmo eles tentaram pressionar muitas vezes e acabaram roubando a bola e até criando alguma jogada de perigo nessa sua pressão alta. Então, uma coisa que eles não abrem mão, independente se estão ganhando ou perdendo, e mais, com certeza, jogando na casa deles, eu espero que com certeza eles venham pressionar o Flamengo. O Alan Patrick. Se eu fosse fazer uma marcação individual, não diria aqui, né? Mas é um jogador extraordinário. Um jogador muito, muito, muito grande. Muito diferente. Prazer vê-lo jogar aqui e com certeza nós temos que estar muito atento a esse tipo de jogador que, quando a bola cai no pé, faz a diferença. Felipe, tudo bem? Bom, você não está revelando muitas coisas, né? Quando perguntado sobre estratégia, né? Mas você já falou que espera um jogo completamente diferente. Aliás, um Inter, né? Que foi para o Maracanã. Aliás, como a maioria dos times não se atiram contra o Flamengo no Maracanã, até porque, né, loucura, o time do Flamengo é um time muito agressivo. O Inter teve uma postura um pouco mais defensiva, principalmente no primeiro tempo. Hoje, com o time reserva, então você já espera um Inter diferente, pressionando, como você falou. Mas e o Flamengo? Que repertório o Flamengo ainda tem? Né? Vai para o terceiro jogo contra o Inter, agora num jogo fora de casa, com vantagem. O que o Flamengo também pode apresentar diferente? Ou o Flamengo não precisa fazer nada diferente, segue fazendo o que está fazendo para conseguir a classificação? Sempre existem ajustes. Muitas vezes os analistas conseguem ver, né, esses ajustes que fazemos nesse nosso plano de jogo. Em cada jogo é uma história diferente. Mas se você vê o modelo do Flamengo, é sempre o mesmo, independente do adversário que jogamos. É tentar pressionar, tentar ter a bola, propor jogo, controlar o jogo e finalizar o máximo número de vezes no gol do adversário. Esse é o nosso princípio, e aí a parte tática depois, os ajustes eles serão detalhes pequenos que ajustaremos. Felipe, aqui, boa noite. Felipe. Nação, Felipe Luiz sendo bem sincero, realista, né? Não tem muito que o Flamengo mudar, né, pessoal? Acho que o Flamengo vai fazer aquele jogo que, como a gente diz, né? O torcedor do Flamengo espera, né? Pelo menos tá nessa expectativa aí. Eu acho que é um jogo onde o torcedor sabe que vai ser um jogo difícil, sem sombra de dúvida, né? Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que todo mundo tem a consciência que o Flamengo tem condições de vencer o Internacional novamente no campo do Internacional, né? Não é porque a gente venceu só um jogo que não tem condições de vencer, não. Pelo contrário, eu acho que inclusive o Flamengo, para mim, vai vencer de novo, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Fazer um grande jogo. Uma boa atuação aí de Saul, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, é um jogador que deixa o torcedor flamenguista animado, né? Porque, como o Felipe Luiz mesmo falou aí, não vinha jogando porque tava fora de ritmo. Ganhou o ritmo, pessoal, o cara vai destruir, né? Eu via muita gente dizer aí, não, esse Saul
é ruim jogador, é isso e aquilo. Eu dizia, pessoal, calma, deixa o cara se recuperar, deixa o cara entrar em forma, né? O cara fazia mais de 2 meses que não jogava. Se tá se recuperando agora, né? E a tendência é que faça uma grande partida, né? Como fez hoje. Saul fez uma grande partida, pessoal. Sem sombra de dúvida, é um jogador que, pra mim, vai acrescentar muito o Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida, não, né? Às vezes o torcedor flamenguista fica preocupado, achando que não, mas é um jogador que tem qualidade, é um jogador que a gente sabe das características, é um jogador que, além de jogar bem, ele tanto ataca como defende. No jogo de hoje, inclusive eu vi Felipe Luiz comentando que queria colocar ele um pouco mais adiantado, né, no canto de Gerson, mas eu acho que ele achou a posição de Saul. É ali com o Jorginho, pessoal. É ali com o Jorginho, né? E vai ser difícil aí tirar a Saul desse time, viu? Vai ser difícil. Por quê? Porque o cara entrou, deu conta do recado e jogou os 90 minutos, né? O Jorginho hoje jogou os 90 minutos, né? Então, pessoal, eu acho que o Flamengo mostrou para sua torcida que tem condições de vencer. O torcedor flamenguista ficou animado e o torcedor colorado ficou preocupado, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas é o time reserva, não é o time titular, pessoal. Mas isso aí conta. Isso aí conta pro segundo jogo. Levou uma pancada e ó, vamos ser bem realistas, né? Vamos ser bem realistas. O Flamengo tirou o pé, pessoal. O Flamengo tirou o pé. Se o Flamengo não tira o pé, tinha feito 3, 4, 5. O Flamengo tirou o pé. Tem uma hora que era só cadenciando a bola, né? Só tocando. Segura, pega, entrega. Foi simples. Foi normal. Venceu com tranquilidade, né? Quando você olha para o elenco, não tem como ter sequer comparação, né? Os elencos do Flamengo é o Internacional, né? Agora, uma coisa que Felipe Luiz disse: quarta é outro jogo. Quarta é outra sintonia. Quarta é outra atmosfera, né? Como a gente diz, né? O Flamengo venceu hoje, tem condições de vencer quarta. O Flamengo não precisa vencer. Ele precisa atacar o Internacional, né? Por isso que eu acho que Bruno Henrique vai ser titular, pessoal. Pedro fez uma grande atuação, jogou muito bem, mas eu acho que Pedro vai para o banco e volta Bruno Henrique, né? Vai ser aqueles 3 caras ali da frente, né? Samuel Lima, Arrascaeta, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo e Bruno Henrique. Inclusive, eu ia com Gonzalo Plata. Luiz Araújo, ele tá péssimo, pessoal. Péssimo no jogo de hoje. Tudo que ele fez deu errado. Eu não sei se vocês observaram isso. Tudo que Luiz Araújo fez no jogo de hoje deu errado. Claro, defensivamente ele é muito bom. Ele dá aquele suporte ali do lado dele. Mas, infelizmente, ele tá numa péssima fase. Claro, é um jogador grande, é um jogador que pode decidir. Tomara que ele entre no jogo de quarta-feira e decida, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.